por que a percepção da resposta aos estímulos magnéticos se dá do lado direito do corpo? Por que não é o lado esquerdo que se mexe? Então, esse tema é uma continuação dos estudos do episódio anterior de IPM Responde. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver. Então, antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que ainda faltam muitos estudos científicos para comprovar essas teorias que foram lançadas para explicar fisiologicamente por que o hemicorpo direito que responde. Então, vamos lá. Como a gente já viu na semana passada, o nosso corpo ele responde a estímulos, né? Estímulos de temperatura, estímulos magnéticos, enfim. Então, o nosso cérebro ele tem 2 hemisférios. Ele está mais relacionado com a criatividade, com a imaginação, que é o hemisfério direito. Já o hemisfério esquerdo, ele está mais ligado à lógica, à racionalidade. Então, vamos ilustrar uma história aqui só para a gente visualizar melhor. Se a gente estiver numa floresta sozinho e aparece um leão, o que seria melhor para a nossa sobrevivência? Que o lado direito ou o lado esquerdo estivesse mais ativo? A gente pensa que é o lado esquerdo, né? Porque se eu começar a fantasiar e sonhar com a juba do leão, quando vê, o leão me comeu. Então, é claro que essa história é ilustrativa, né? O nosso cérebro, ele trabalha em conjunto, mas só para a gente identificar melhor. Então, o que acontece é que o hemisfério esquerdo do cérebro, ele comanda o lado direito do corpo. E o hemisfério direito do corpo, do cérebro, comanda o lado esquerdo do corpo. Então, quando a gente fala nesse reflexo magnetopodal ou no encurtamento do hemicorpo direito, a gente está falando em uma resposta de sobrevivência, que é de luta ou fuga. É um estímulo na amígdala cerebral para a defesa e para a sobrevivência. Então, segundo essa teoria, esse estímulo ele vem do bulbo raquidiano e a ciência já encontrou no bulbo raquidiano partículas magnéticas. Então, quando esse estímulo ele chega na amígdala cerebral, ele se comunica com o hemisfério esquerdo do cérebro e reage positivamente contraindo a musculatura do lado direito do organismo, ou alongando essa musculatura do lado direito, ou também reage negativamente não respondendo ao estímulo. Nesse caso, não ocorre movimento, não ocorre nem encurtamento, nem alongamento do hemicorpo direito. Então, para resumir, temos uma resposta positiva naquele estímulo, necessita de uma ação, luta ou fuga, contrai. E uma resposta negativa daquele estímulo, não necessita de ação, não representa perigo, não se movimenta. Então, o Dr. Richard Bringmeier foi quem descobriu que essa resposta reflexa de alongamento, encurtamento ou manutenção do alinhamento do lado direito do organismo estava relacionada com disfunções de pH do local testado com ímãs. Então, ou seja, a relação da resposta corporal de acidez e alcalose se dá quando temos um lugar do corpo mais alcalino do que o normal, o hemicorpo direito vai encurtar. E quando temos um local do corpo mais ácido do que o normal, o hemicorpo direito vai alongar. Quando temos um equilíbrio ácido-básico naquele local, o hemicorpo direito não irá se mover. Então, essa é uma teoria. A segunda teoria, ela se relaciona ao lado onde o coração está localizado. Então, na maioria da população, o coração está do lado esquerdo do peito. Então, o nosso coração ele é uma bomba elétrica e ele gera estímulo para polarização e despolarização das nossas células. Então, o eixo eletromagnético cardíaco divide o nosso corpo em direito e esquerdo, exatamente como o eixo do planeta Terra. Então, segundo essa teoria, como o coração polariza e despolariza as células a cada 20 milissegundos, não teríamos aí tempo hábil de resposta do lado esquerdo do organismo. Então, essas duas teorias, elas podem justificar o porquê que em raras pessoas respondem com o lado esquerdo do corpo, né? Já que 1% da população mundial tem o coração invertido do lado direito. E também, segundo o Dr. Hammer e alguns outros cientistas, a gente pode ter uma inversão de polaridade cerebral
que é causada por um trauma geralmente. E daí o lado esquerdo ele fica mais imaginativo e o lado direito fica mais lógico. Então essas são as duas teorias que podem explicar o porquê que o hemicorpo direito que se mexe mais e não o hemicorpo esquerdo. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, é só comentar aqui embaixo e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!